Olá pessoal, tudo bom? Então vamos aqui com mais uma aula sobre função quadrática e a gente vai ver alguns problemas envolvendo funções quadráticas, tá? Como a gente já falou, né, a ideia de função ela surgiu como um auxiliar na resolução de problemas diversos, né? A matemática em si, né, surgiu com a ideia de resolver problemas, né? E quando a gente utiliza alguma ferramenta matemática para resolver um problema, a gente fala que está fazendo uma modelagem matemática, tá? Então a gente vai ter agora alguns exemplos de problemas que envolvem o uso da função quadrática em algum momento. E aí vale destacar aquela dica que a gente sempre fala, né? Que os passos mais importantes, faltou um S aqui, na resolução de qualquer tipo de problema são: primeiro a sua leitura atenta, depois a sua interpretação. Tendo isso, aí que a gente vai para a parte dos cálculos, tá? Fazer conta, fazer cálculo é a última parte, tá bom? Então a gente tem que ter uma leitura bem atenta e tem que ter a interpretação bem feita, tá? Então, ó, o primeiro exemplo. A área de um círculo é dada em função da medida R do seu raio. Então, a gente sabe que a área depende do raio. E a gente já viu, né, que quando um valor depende do outro, a gente tem uma função, né? A gente fala então que a área é uma função do raio do círculo. Ou seja, aí é que ele me deu a função que me descreve isso. A área do raio, né, a área que depende do raio, é calculada fazendo π vezes r ao quadrado, né? E isso aqui é uma função quadrática, né? Olha só o expoente 2 aqui do r. E o π vale 3,14. Né? Considerando isso aqui, calcule na letra A sua área quando o raio vale 5 centímetros. Então, olha só, eu quero a área e eu tenho o valor do raio. Então, o que eu faço? Substituindo, né? Nós vamos lá na função e substituímos R igual a 5. Então, ó, A entre parênteses 5, né? Por quê? A área, quando o raio vale 5, é igual a π vezes 5 ao quadrado. Uma dica, deixa o π indicado, só substitui ele no final. Então, a área de 5 é igual a π vezes 25. Agora a gente põe o valor do π. Por quê? A gente já viu que o π é irracional, ele não termina nunca, né? Então, dependendo da quantidade de casas decimais, é o valor que eu vou ter. Então, compensa eu colocar esse 3,14 lá no finalzinho, para não ficar aquele número com vírgula aqui no meio, me atrapalhando, deixando a conta mais feia, tá? Então, 3,14 vezes 5 vai dar 15,7. Se o raio estava em centímetros, a área é em centímetros quadrados. Então, a letra A está feita. Já a letra B falou o seguinte: o seu raio, então agora ele quer o raio, quando a área for 200,96 centímetros quadrados. Então, aqui, ó, este valor eu tenho. Eu quero achar agora o raio. O que eu faço? Substituindo de novo, né? Então, nós substituímos a área, que depende de um certo raio, por 200,96. Então, ó, 200,96 é igual ao π, eu vou pôr o 3,14 aqui, que multiplica raio ao quadrado. Aqui, galera, a gente chegou numa equação de segundo grau, daquelas mais simplesinhas, que eu não preciso calcular delta nem nada, né? Só isolar o R. Aí o que eu faço? Esse cara que está multiplicando vai passar a acompanhar o 200,96 fazendo a operação inversa. Então, ele vai passar dividindo, certo? E o 200
200,96 continua ali na dele de boa. Faço a divisão. 200,96 por 3,14. Isso aqui vai dar 64. Se está elevado ao quadrado, lembra que eu tiro mais e menos a raiz quadrada de 64, né? R vai dar mais e menos 8. Só que aí vem um detalhe, né? 8 centímetros e menos 8 centímetros. Beleza, o raio da circunferência, né? Circunferência, raio, belezinha, dá 8 centímetros. E o menos 8? Esse valor aqui não faz sentido. Não faz sentido eu dizer que o raio da minha circunferência é menos 8 centímetros. Então, o único valor que vai me servir aqui é o 8 centímetros, tá? Então, além de fazer as continhas, a gente tem que interpretar o resultado, tá? Segundo exemplo, agora uma aplicaçãozinha na física. O espaço S percorrido por um corpo em queda livre durante um certo tempo t é dado por essa função aqui, ó. Então, S de t, então dá para perceber aqui que S depende do tempo, né? Que a distância depende do tempo. Então, a gente fala que S é uma função do tempo. E repara, tem um 2 aqui, não é? Então, isso aqui é uma função quadrática, né? Só estou trocando as letras. Isso aqui está fazendo o papel do Y e o T está fazendo o papel do X. Só isso, só troquei a letra. Aí a letra A falou assim, ó, qual é o espaço em metros, ou seja, qual é o S que ele percorre após 3 segundos. Então, o tempo é 3 segundos. O que eu faço? Substituo os valores, né? Então, substituindo t igual a 3 segundos. Então, ó, S, eu tenho o valor do t. Em 3 é igual a 4,9 vezes 3 elevado ao quadrado. Então, S de 3 é igual. Lembra que a gente tem que fazer primeiro a potenciação, tá? A ordem de prioridade nas operações. Então, 4,9 continua ali, 3 ao quadrado é 9. E, por fim, 4,9 vezes 9, 44,1. Ele me falou que o espaço era dado em metros, então ele andou 4,41 metros, tá certo? Já no item B, ele perguntou assim, ó, em quanto tempo, então agora ele quer o tempo, ele percorre 122,5 metros. Se ele percorreu, é a distância que ele percorreu, 122,5 metros. Então, repara que agora mudou, né? Eu tenho o valor do S e quero o valor do T. Então, vai cair em uma coisa parecida com o exercício anterior, né? Então, nós substituímos lá na função S igual a 122,5. Então, lá na função, né, S de t é igual a 4,9t², eu venho aqui, no lugar do S de t, 122,5. E o resto, eu copio igual. Como eu estou querendo, como eu estou precisando isolar o tempo, eu vou pegar quem acompanha ele, no caso 4,9, e mandar para cá fazendo a operação inversa, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Opa, não é essa ferramenta, só trocar a cor. T² é igual. O 4,9 que estava multiplicando vai passar fazendo a operação de divisão. E o 122,5 continua ali no cantinho dele. Agora, eu vou lá e faço a divisão. 122,5 divido por 4,9. Isso aqui vai dar 25.
Se está elevado ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz do outro lado. E lembra que pode ser o mais ou menos 25, né? Mais ou menos raiz de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Aí agora vamos interpretar o resultado, né? Às vezes eu posso usar os dois valores, às vezes não, né? Então, ó, interpretando o resultado que a gente obteve. Então, eu posso ter o seguinte, um tempo de 5 segundos ou um tempo de menos 5 segundos, né? Que é o tempo que demoraria para a pedra chegar a percorrer essa distância. Beleza, 5 segundos, liguei o cronômetro, belezinha, né? Cronometrado, tudo bem. Mas esse menos 5 aqui? Não faz sentido menos 5 segundos, eu não posso voltar no tempo. Então, esse resultado aqui, ó, não faz sentido, tá? Então, esse resultado aqui não vai servir para mim. Então, a resposta aqui é apenas 5 segundos. Não quer dizer que esta equação aqui tenha apenas esta solução. Não, tem as duas. Mas como a gente está utilizando a ferramenta matemática para resolver um problema, eu tenho que interpretar o resultado. Então, esse aqui não faz sentido, né? Então, eu não utilizo, tá bom? Exemplo 3. O dono de uma marcenaria que fabrica certo tipo de armário sabe que o número de armários que ele indicou por N, né, por mês, depende do número X de funcionários trabalhando na marcenaria. Em fonoaudiologia passou longe. E que essa dependência é dada pela função n de x é igual a x² mais 2. Então, olha só, o dono do lugar ele conseguiu fazer uma modelagem, né? Ele percebeu que o número de armários depende do funcionário, né? Então, aqui depende, né? Esse n são os armários e o x são os funcionários trabalhando, né? Funcionários trabalhando. Então, o que ele percebeu? Que n é uma função do x, tá? Aí ele quer saber o seguinte, qual é o número de empregados necessários, então eu quero saber o x, para fabricar 168 armários. Então, o n é igual a 168, tá? O que eu faço? Novamente, substituímos n é igual a 168 na função, né? Então, x² mais 2x é igual a 168. Opa, isso aqui é uma equação de segundo grau, né? E para resolver a equação de segundo grau, igualo ela a zero. Então, fica x² mais 2x. O 168 mudou só ele de lado, mudou o sinal. Isso aqui é igual a zero. E aqui, pessoal, a gente tem uma equação completa, né? Como é a equação completa, eu tenho que achar o A, o B e o C e fazer todo aquele procedimento de achar delta, aquele negócio todo, tá? Então, ó, o A é o coeficiente do x². Lembra que o x² sozinho, o coeficiente dele é 1. O B é o cara que acompanha o x, vale 2. E o C é o coitadinho que está sozinho, menos 168. Certo? Achei isso daqui, cálculo do delta. Delta é igual a b² menos 4 vezes A vezes C, que eu quero achar o valor de x. Delta é igual, o B vale 2, menos 4, vezes 1, vezes menos 168. 2² é 4. Regra de sinal, ó, menos com menos fica mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 168. Isso aqui vai dar 672. Então, 672 mais 4 vai dar 676. Certo? Agora que eu vou fazer o cálculo do x. Deixa eu pôr aqui embaixo. Para eu fazer o cálculo do x, uso Bhaskara.
x é igual a menos b mais e menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Menos, olha o b aqui que eu já tinha tirado, que vale 2, mais e menos raiz de 676 sobre 2 vezes 1. X é igual a menos 2, raiz quadrada de 676 é 26. Isso aqui sobre 2. Então, ó, x1 eu pego o sinal de cima. Menos 2 mais 26 sobre 2. E o x2 que eu vou pôr aqui embaixo, o x2 que eu vou pôr aqui embaixo, eu vou pegar o sinal de baixo. Menos 2 menos 26 sobre 2. Então, o x1, menos 2 com 26, né? Eu devo 2 e tenho 26, sobra 24, dividido por 2, x1, 24 por 2, 12. Agora o x2. Menos 2 com menos 26, menos 28 por 2. Portanto, o x2, menos 28 por 2, 14. Aí vamos analisar o resultado. Ó. Eu posso ter... O que o x representa? O número de funcionários. Eu posso ter 12 funcionários trabalhando para o cara? Posso. E eu posso ter menos 14 funcionários trabalhando para a pessoa? Não. Então, essa raiz aqui, nessa situação, não faz sentido para a gente. É um valor absurdo. Então, a resposta aqui, né, é 12 funcionários. A outra raiz existe, só que nessa situação não faz sentido, tá? Aí que vem a parte de interpretar com cuidado o resultado, tá bom? Aqui, exemplo 4, questãozinha que caiu no vestibular da FATEC, né? Para uma certa máquina, o custo total na produção de um lote de X peça é de Y unidades monetárias, né? Y dinheiros. Com Y igual a 100 mais 0,1 X mais 0,001 X quadrado. Isso aqui quer dizer o quê? Né? Se o Y é o custo e X a produção, né? Quantas peças, né? O número de peças, a gente percebe que o Y depende do X. Né? O valor do Y depende do X. Então, o Y é uma função de X. Aí ele me falou o seguinte, a diferença de custo entre a produção de um lote de 500 peças e um de 498 peças em unidades monetárias é alguma coisa. Então, repare, eu vou ter dois valores aqui. Um de x 500 peças e outro de x igual 498 peças. Né? Então, eu tenho que descobrir, para esse valor de x, qual é o y. Para esse outro valor de x, qual é o y. Tá? Então, eu vou chamar aqui de x1, x2, y1, y2. E depois subtrair y1 menos y2, né? Que é o custo da produção para 500 peças e o custo de produção de 498 peças. Então, eu vou ter que fazer o quê? Utilizar duas vezes essa função. Tá? Então, vou calcular primeiro aqui ó, o custo de 500 peças. Né? Então, o meu y1 vai ser 100 mais 0,01 vezes o x, no caso aqui 500, mais 0,001 vezes 500 elevado ao quadrado. Como era um número grande, eu vou pôr entre parênteses. Então, y1 é igual a 100 mais, vou ter que fazer essa continha aqui, 0,01 vezes 500 vai dar 5, mais, lembra que potenciação manda, então 0,001 vezes 500 ao quadrado. Nossa, professor, vai dar um número muito feio.
Olha uma dica, se eu tenho um número com muito zero elevado ao quadrado, eu quebro ele em duas partes. Primeiro, eu vejo o seguinte, corto o que vem antes do zero e o que vem depois do zero. Pego e elevo ao quadrado quem veio antes dos zeros. Então, 5 ao quadrado, 25. E a quantidade de zeros, como está elevando ao quadrado, você dobra, tá? Então, você dobra a quantidade de zeros. Se eu tinha 2 zeros aqui, elevou ao quadrado 4 zeros, tá certo? Então, y é igual 100, dá para fazer 100 mais 5, né? 105, mas agora eu tenho que fazer essa multiplicaçãozinha aqui. 0,001 vezes 250.000 vai dar 250. Então, meu y1 vai dar 105 mais 250, 355 unidades monetárias, né? Monetárias. 355 dinheiros. Agora, eu tenho que fazer o custo de 498 peças. Então, vamos lá. Custo de 498 peças. Esse valor aqui vai ficar meio feio. Então, o meu y2 vai ser, vamos recordar a função? 100 mais 0,1x, 100 mais 0,01 vezes 498, mais 0,001. 0,001 vezes 498 elevado ao quadrado. Então, y2 é igual a 100 mais, faça essa multiplicação aqui, 4,98 mais 0,001. Infelizmente, o 498 ao quadrado não tem nenhum truquezinho. Então, a gente faz na mão, ou no caso na calculadora, né? Vai dar 248.004. y2 é igual. Dá para fazer essa adição aqui. Então, 104,98 mais... Agora, esse resultado da multiplicação, né? Então, 248.004 vezes 0,001 vai dar 248,004. Então, o y2 vai ficar 104,98 mais 248,004 vai dar 352,984. No caso aqui, unidades monetárias. Tá certo? Ah, mas e aí? O que eu tenho que fazer? O exercício me pediu a diferença nos custos. Né? Eu vou ter que fazer esse y1 menos o y2. Então, olha só. O y1 a gente viu que é 355, né? Então, a gente vem aqui e põe 355. Menos o y2, que a gente acabou de calcular, que é 352,984. Então, essa continha aqui, 355 menos 352,984, vai dar 2,016 unidades monetárias. Como é uma questão de teste, a gente volta aqui e marca a alternativa correta, que era a letra B de bonito, que é esse exercício lindinho aqui. Tá certo, pessoal? Então, por enquanto é isso. Bons estudos a todos, gente. Até mais.